Obrigado por salvar o Okma, um poderoso reverenciado em vez da jovem fêmea. Dois outros seres de um chifre avançaram com o braço direito sobre o peito, fazendo uma ação estranha. Posso saber o nome do poderoso Lei notou um brilho investigativo que havia sido bem escondido em seus olhos. Havia até mesmo indícios de suspeita, mas ele já havia elaborado um plano. Eu sou Ly, do povo alado. Atualmente estou viajando para aprender mais sobre diferentes culturas, então não há necessidade de me agradecer. A grande vontade de Lava foi quem orquestrou tudo isso. Com as lembranças daquela tribo de um chifre, o discurso de Lei era igual ao dos aborígenes da Lava World, e seu disfarce era perfeito. O chamado povo alado era um escudo que Lei encontrara para si. Através das memórias da outra parte, ele descobriu que todas as raças diferentes do mundo da lava pareciam totalmente diferentes dos Woks comuns, e apenas a tribo de pessoas aladas era um pouco semelhante. Quanto às asas, com suas habilidades em magia como Estrela da Manhã, criar duas asas era simples demais. Então você é um amigo da tribo alada. Bem-vindo à Terra do Espinho Ardente. As pessoas aladas eram uma minoria amante da paz no mundo da lava. Eles geralmente estavam espalhados por toda a Terra e não causavam nenhum problema com grandes organizações. Assim, esses dois seres de um chifre, mesmo que não deixassem seus guardas para baixo completamente, perderam muitas de suas suspeitas. Eles convidaram Lei entusiasticamente para uma cidade próxima para descansar. Lei, que tinha outras intenções, naturalmente as rejeitou por um tempo, antes de concordar com a situação. Cheios de alegria, os dois membros do clã imediatamente usaram o que tinham em mãos e realizaram um banquete em homenagem a Lei. O que mais surpreendeu Lei foi que sua refeição hoje era o verme de lava. Tinha que ser dito que quando reprimimos o desgosto de colocar a carne do verme de lava em sua boca, o gosto terrível esperado não apareceu. A carne era realmente semelhante ao frango, e também tinha um suco perfumado e doce. Era uma iguaria rara. Isto foi especialmente verdade no mundo da lava. Alimentos que tinham alto teor de água era na verdade um dos ingredientes mais raros. Senhor Ly, muito obrigado. Também. O Okma agradeceu a Lei com um tom cheio de admiração, passando por grande parte da carne do verme. O que é isso? Respondeu Lei, achando a situação engraçada. Mei. Posso ver suas asas. Ouvi dizer que as asas das pessoas aladas são as coisas mais bonitas do mundo. Os olhos de Okma estavam cheios de admiração, mas isso só fez com que Lei sentisse vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Oh, mais bonito! Temo que as pessoas aladas não possam aceitar esse título, mas eu posso atender ao seu pedido. Lei assentiu, não se importando se isso era apenas as fantasias puras de uma garotinha, ou se alguém estava tentando ouvi-lo. Depois que ele se levantou, as roupas em suas costas se abriram, revelando um par de grandes asas brancas como a neve. Quando espalhados, tinham uns 4 ou 5 metros de comprimento e as asas que pareciam de um anjo envolviam Lei. Nas bordas dessas penas brancas, finas e puras, havia vestígios de um brilho dourado. Com essa aparência, eu poderia até fingir ser um anjo no meu mundo anterior, Lei pensou com uma risada. Ao mesmo tempo, ele viu que por trás de Okma, que parecia cheio de admiração, os outros dois membros do clã de um chifre ficaram surpresos. Com base na conversa anterior, Lei sabia que um deles se chamava Oak e o outro era Oakbor. Eles faziam parte do maior clã de um chifre próximo, o Oak Clã. No mundo da lava, membros do clã amadurecidos de um chifre tinham que caçar por si mesmos, um rito de passagem. No entanto, eles tiveram azar, ou melhor, foram tramados contra. Foi por isso que eles encontraram um verme de lava e um furioso. Se não fosse por Lei, essas pessoas poderiam ter morrido aqui. Mr. Ly, ouvi dizer que você é um viajante.
Você pode me contar histórias sobre outros lugares? As mãos de Wookie estavam debaixo do queixo quando ela deitou de bruços na frente de Leilin como um bebê curioso. Combinada com sua estatura e trompa de quase 3 metros de altura, ela exibia uma aparência que assustaria qualquer criança comum a chorar em seu mundo anterior. O contraste foi gritante. Por favor, espere um pouco. Eu ainda quero discutir algo com seus tios. Leilin sorriu. Toda a informação que ele havia obtido vinha do infeliz rapaz que morrera. Se ele foi perguntado sobre alguns outros assuntos, que poderiam expor sua identidade, e ele logo mudou o assunto. Bem, Walkman, vá para a cama. Ainda temos coisas para discutir com o SRLY. Wookie levantou-se. Ele mandou o beicinho Walkman embora e riu, achando isso constrangedor. Minhas desculpas, Sr. LY. Ela é apenas uma criança. De fato, eu não a culpo. Leilin balançou a cabeça. O brilho de seus olhos fez os dois membros do clã terem medo de olhá-lo nos olhos. Mas, por que você tentou me investigar? Nada passa pelo Sr. Wookie e o Oakbor trocaram um olhar e começaram a rir ironicamente. A fogueira ardente desapareceu gradualmente, e apenas o rio de lava vermelha ao longe emitiu lentamente raios vermelhos escuros. As chamas bruxuleantes cobriram os rostos desses seres, dando a sensação de que a luz e a escuridão não podiam ser determinadas. Leilin, que ouvia os dois falarem, também tinha uma expressão sombria enquanto balançava a cabeça ou sacudia a cabeça de vez em quando, parecendo estar imerso em pensamentos. No dia seguinte, Wookie e o Oakbor anunciaram que Leilin se juntaria temporariamente e voltaria com eles. Isso imediatamente resultou em muitos aplausos, com o Walkman o mais alto. Vendo as expressões confiantes de Wookie e o Oakbor, Leilin teve o desejo de rir. Ontem à noite, eles contaram sobre alguns conflitos entre organizações e algumas perseguições que estavam enfrentando. Embora Leilin não tivesse entendido muito, nem podia ser incomodado, sua expressão parecia entender completamente. Seu ódio exterior imediatamente captou uma opinião favorável desses dois. Pelo que parecia, eles pareciam pensar nele como um poder confiável. Ou melhor, como uma espécie de salvador. Leilin achou isso hilário, mas teve que suportar isso. Mr. LY, o que você está pensando? O Walkman imediatamente começou a se agarrar a ele, e Leilin pressionou contra sua testa com nada a dizer. Leilin podia trabalhar de forma independente e descobrir onde as grandes criaturas se reuniam, buscando a alma mais forte e, portanto, obtendo mais informações de maneira conveniente. No entanto, isso causaria um tumulto enorme e despertar suspeitas desnecessárias, bem como a atenção da vontade do mundo. Os contras superaram os profissionais. Mesmo sem a atenção da vontade do mundo, o mundo da lava era um mundo e definitivamente tinha alguém com uma batalha de pelo menos o reino da Estrela da Manhã. No momento em que ele assediava e enfurecia grandes poderes, até mesmo Leilin não podia ter certeza de que seria capaz de escapar em segurança. Seu motivo era salvar os dois Kemoeniduks, razão pela qual ele tinha que manter um perfil baixo até encontrá-los. Embora esse método de mistura fosse um pouco problemático, a vantagem era a segurança e não havia brechas. O que permitiu que Leilin se sentisse à vontade era que o tempo corria diferente em outros mundos e no mundo dos magos. Um ano poderia ter passado no mundo dos magos, enquanto apenas um mês ou mesmo alguns dias haviam passado por aqui, razão pela qual ele ainda tinha bastante tempo. Como o relâmpago de Júpiter montou uma armadilha aqui, eles devem ter encontrado as coordenadas deste mundo há muito tempo e ocuparam uma área aqui. Os pensamentos de Leilin começaram a ganhar clareza. Talvez até mesmo o Magos da Lua Radiante tenha alguns clones aqui no comando. Eles podem ter criado algumas armadilhas e estão esperando que eu seja pego, e é por isso que não posso cometer erros. Depois de seguir o grupo por alguns dias, uma silhueta de uma cidade negra pode ser vista à distância. Essa era uma cidade gigante de rock,
Quer fossem as casas ou as muralhas da cidade, todos eram feitos de pedras negras gigantes. Embora a muralha da cidade fosse baixa, os homens de outra raça que estavam de pé acima dela eram robustos e valentes. Estamos em casa. Muitos membros do clã de um só chifre aplaudiram imediatamente, mas ao pensar nos irmãos que haviam morrido, não conseguiram deixar de começar a baixar as cabeças e a chorar. Este é um lugar onde seres inteligentes se reúnem, mas minha força da alma ainda precisa fazer qualquer descoberta deles. Sua força da alma oculta varreu o lugar, mas a expressão de Lei Lin não mudou apesar de seu suspiro por dentro. Em um palácio construído de grandes rochas negras, Lei Lin viu o líder do Oak Clã da raça de um chifre. Esses líderes geralmente eram chamados de intelectual. Reverenciado intelectual, por favor, aceite as bênçãos de um convidado de longe. Seguindo o costume, Lei Lin colocou algumas porções de carne de vermes de lava na frente de um ser de um chifre enrugado como presente. Neste momento, apenas os dois estavam no grande palácio. O Oak e o resto H. longo desde apressado de volta. Lava Worm. Esses seres geralmente gostam de ficar na lava e raramente saem. Depois de ser agravado, eles explodirão com terríveis ataques de lava. É tudo graças a você que o Okma e o resto podem voltar em segurança. Os idosos intelectuais assentiram, agarrando o verme de lava e começando a comer sem reservas. O suco espirrou por toda parte e caiu do canto da boca, gotas caindo no tapete de palha. Essa era uma tradição da raça de um chifre. Aproveitar o presente na frente do hóspede era um sinal de respeito. Lei Lin parecia estar sentado em um lado respeitosamente, embora, na verdade, sua força da alma já tivesse coberto o ambiente. Esse ser intelectual tem habilidades muito boas, com a força de um nível 1 ou 2 magos. É uma pena que ainda seja muito fraco. O velho membro do clã de um chifre obviamente não notou o olhar de Lei Lin, que continha piedade, e quando foi feito com a refeição, tocou seus lábios. Bem, então, há alguma coisa que eu possa ajudá-lo? Apenas diga a palavra. Claro! Eu tenho um problema difícil que eu preciso da sua ajuda com. Lei Lin sorriu lentamente enquanto suavemente declarava seu pedido.